irmãos eram tão dedicados, mas precisavam de ajuda, alguns estudos, recursos para o trabalho, treinamento. E também, em todo lugar, eu achei jovens, moços e moças, talentosas, dedicadas àquela mocidade, mas sem até o curso ginasial. As igrejas precisavam de recursos para construir um templo pequeno, modesto, de madeira. Precisavam construir uma casa para o futuro pastor. E eu não tinha recursos para tudo isto. Também já tinha feito aquele voto a Deus que nunca faria uma campanha e pedir dinheiro. De modo que orei mais do que nunca e vi que a maior coisa que eu poderia fazer era levar aqueles irmãos naquelas novas igrejinhas e congregações a buscar em Deus tudo o que precisavam. De modo que nós viajamos sempre fazendo pregações, evangelização, mas também cursos de estudos e ajuda em todo o sentido. Mas especialmente nós fizemos cultos, muitos cultos matutinos, e sugerimos às igrejas que também começasse assim em novas sedes. Porque eu me lembrei de Zacarias capítulo 4, versículo 6, where it says, onde se diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu sabia que a obra do Espírito e a busca do seu poder, da sua ajuda, era a maior coisa que nós poderíamos fazer. Pastor Washington, Esther e eu também saímos muito. Eu tinha o carro da missão e fomos abrir novos frentes nos lugares onde não existia nenhum trabalho batista. Na volta de uma destas viagens, nós estávamos tentando chegar em Dourados numa quarta-feira, em tempo para o pastor Washington dirigir o culto. Mas estávamos atrasados, não sei porquê. E também Esther e mais uma pessoa viajando conosco tiveram que ficar para trás. E assim era só o pastor Washington e eu para voltar para Dourados. Eu tinha costume nunca de viajar sozinha com um pastor ou um irmão, mas esta foi uma emergência. Nós estamos viajando por estradas perigosas e difíceis, porque as estradas naquela época eram só de terra. E passamos bem em muitos lugares, até perigosos. E chegamos ao último trecho, antes de Dourados, que era uma estrada feita por máquinas. Não era asfalto, mas aquelas pedrinhas. Não sei como se fala em português. E a estrada, de um lado,
tinha uma forte declinação. De repente, alguma peça na direção do carro quebrou e eu não mais tinha nenhum controle do carro. E o carro estava indo para aquele lado da declinação. Mas, em vez de cair e trazer para nós até a morte, o carro, sozinho, sem eu fazer uma coisa só, desceu numa estradinha. E ao chegar lá embaixo, olhamos para cima, para aquela estrada, e de uma extremidade até o ponto onde estávamos, não havia nenhuma outra estradinha de descida. Nós começamos a louvar a Deus, porque foi Ele mesmo que mandou os seus anjos, eu creio, que eles nos livrou até a morte, empurrando aquele carrinho para aquela estradinha. Bem, estava ficando mais tarde e eu fiquei embaixo no carro sozinho e pastor Washington subiu para mandar parar qualquer carro. Mas nunca havia muito trânsito naquelas regiões e agora estava escurecendo. Mas eu fiquei embaixo orando, não tinha nem lanterna, mas eu achei uma vela e fósforo e fiz uma luzinha para iluminar o nosso lugar lá embaixo. Vi a luz de um carro de longe e orei muito. E Deus ouviu as nossas orações, porque o motorista parou, falou com o pastor Washington e desceu onde eu estava. Aquele homem era o dono da agência Willis Jeep em Dourados. Aquela Willis Jeep é a marca do meu carrinho. E ele me conheceu. Ele olhou embaixo do carro, depois ele olhou para aquela estrada e só o que ele podia dizer é milagre de Deus, é milagre de Deus. Este homem, não me lembro o nome dele, mas ele foi a única pessoa que poderia examinar o carro, ver a peça quebrada, ir à sua própria loja e levar a peça ao seu mecânico e mandar o moço para trazer a peça e consertar o meu carro. Foi Deus, mais uma vez, protegendo de modo milagrosamente minha vida. E quando finalmente chegamos em Dourados, era tarde, mas os irmãos permaneceram na igreja. E durante todo este tempo, eles estavam orando por nós. Irmão Mário Bagadoshi, eu não sei se pronunciei bem o seu nome. Ele era o dono daquela loja e a pequena casa nos fundos, onde eu estava morando. E ele construiu uma boa casa, eu creio, como investimento.
E ele ofereceu para alugar a casa para mim. Assim mudei e tinha um novo lar, muito bonitinho. E a minha vida melhorou bastante. Mas a primeira coisa que eu fiz era de começar um culto de oração cada manhã cedo na minha casa. Vieram o pastor Washington e sua esposa, professor Lins, a Esther estava comigo, veio o amado pastor Nelson Alves dos Santos e de tempo em tempo mais alguém, mas éramos nós que todo dia oramos pela obra, pelas igrejas. E um dia nós tivemos uma experiência maravilhosa, que ia ser, eu creio, realmente a razão do crescimento da obra de Deus naquela região. A primeira igreja estava observando o dia de missões estrangeiros. E o pastor estava ensinando do livro de Atos, quando a igreja estava orando e jejuando, e o Espírito Santo chamou Paulo e Silas para aquela primeira viagem missionária. E um jovem, ele já está com o Senhor Jesus no céu, ele levantou e fez uma pergunta. Ele disse: pastor, nós oramos muito na igreja, mas nunca jejuamos. Por quê? Bem, o pastor falou depois com os líderes da igreja e ele disse: nós não achamos por bem proclamar um dia de jejum. E assim nós íamos, mas aquela pergunta nunca saiu da minha mente. Eu nunca na minha vida tinha feito um culto em jejum, mas resolvi no meu coração que lá na sala da minha casa nós íamos fazer. Os irmãos que vieram sempre concordaram, o pastor visitante de fora, o evangelista, veio e nós começamos de manhã e nós cantamos, nós oramos, nós demos testemunhos, nós oramos mais de joelhos, assentados. Era uma reunião tão abençoada, nós sentimos tanto a presença de Deus. E o tempo foi passando, ninguém levantou para pedir água, nem para usar o banheiro. E ficamos assim naquele espírito até 4 horas da tarde. E durante aquela reunião, a nossa preciosa Dona Esther teve uma experiência marcante. E ela achou que o ministério dela seria de levar para as igrejas este costume de orar e jejuar e poder, assim, esperar as bênçãos de Deus sob o poder do Espírito Santo. E assim ela mesma pode contar ao irmão aquelas primeiras experiências, quando ela saiu para as igrejas. Não era costume dos batistas. E ela esteve um pouco com medo que os pastores não iam aceitar. Mas naquela primeira obra que ela fez numa igreja, o resultado foi tão maravilhoso que logo ficou como costume
de ela promover o seu estudo durante a semana e assim, sábado de manhã, proclamar um culto de oração e jejum. E assim, a vida espiritual que nós estávamos proclamando e praticando nós mesmos, os líderes, era realmente a razão porque o trabalho na Associação Sul cresceu, foi grandemente abençoado por Deus. As portas estavam abertas e as necessidades muitas. E eu me senti tão pequena para uma obra tão grande, mas sabia em meu coração que com a idade de 56 anos de vida, Deus me chamou e me implantou naquela região para dar a minha vida. E assim, sendo do sexo feminino, eu fiz muitas coisas que não foram consideradas ministérios da mulher. Eu preguei nas igrejas, nas praças públicas e em pontos de pregação e casas dos irmãos. Dei convites para pessoas aceitarem publicamente Jesus como Salvador e muitas pessoas foram salvas. Visitei e orei pelos enfermos e necessitados. Ensinei e fiz semanas de treinamento naquelas igrejas para obreiros e leigos. Eu também tinha que dirigir meu carro em viagens longas e até, às vezes, perigosas, porque o carro era da Missão Batista do Sul do Brasil e somente um missionário tinha licença de guiar o carro por causa do seguro, se algum acidente pudesse acontecer. Até fiz vários cultos, até de casamento, nas igrejas quando não era possível trazer um pastor de fora. O casamento era feito legalmente no escritório do juiz de paz, mas os jovens crentes sempre queriam uma cerimônia religiosa na igreja. Assim, eu tocava o meu órgão pequeno, a marcha nupcial, e a noiva entrava naquele vestimento de noiva com véu e o moço sorrindo. E então eu abri a palavra de Deus e trazia uma mensagem e uma exortação para o novo casal. Eu podia também cooperar com os irmãos na construção de casas modestas de tábuas, casa para os cultos da igreja, morada de um obreiro, um pastor, e uma casinha para escola, se a igreja quisesse ter uma escola. Eu não tinha muitos recursos, e os irmãos se lembram que eu nunca pedi dinheiro, mas orei e Deus abriu os corações de muitos dos meus amigos nos Estados Unidos. E eu podia até comprar bicicletas e alguns carros usados para os obreiros. Mas nunca fiz estas coisas sem colaborar com os pastores, os líderes da associação.
Trabalhei sempre de mãos dadas com os meus irmãos brasileiros. Esqueci que eu era americana e, graças a Deus, eles também me consideravam uma brasileira, porque amo muito aquele país. Mas em tudo isso nunca queria ou pensava em ser ordenada para o ministério, como hoje em dia há feito muitos para o sexo feminino. Eu sabia que a minha chamada era para ser uma missionária e para ser uma serva de Jesus. E o povo mostrou em muitas ocasiões a sua apreciação para minha vida e minha obra. Eu tenho até hoje uma pequena bandeja de prata que foi oferecida a mim na primeira igreja de Dourados, na ocasião do meu aniversário, num culto, tomou a palavra e contou a história de Abraão, o grande homem de fé no Velho Testamento, como ele deixou tudo e saiu sem até saber para onde Deus estava chamando, e que eu mesmo estava fazendo a mesma coisa. E ele citou da Bíblia como Deus fez uma promessa de abençoar Abraão e também que ele seria uma bênção. E assim estas palavras são inscritas naquela bandeja: e tu serás uma bênção. Além da evangelização, senti também que fui chamada para treinamento dos novos crentes e especialmente os irmãos que, ainda sendo leigos, estavam dirigindo os trabalhos em muitas daquelas novas igrejas. Assim, eu consegui orientação, autoridade e materiais do Seminário Batista na cidade de São Paulo para estabelecer centros do estudo por extensão do seminário. Os alunos estavam estudando em casa deles e um dia, cada semana, eu viajava para o lugar e dava aulas na igreja. O centro maior e mais promissor era em Ivinhema e a missão da igreja em Ubiratã. Além deste trabalho abençoado, senti que devia fazer alguma coisa para outros e um instituto do verão durante o mês de julho, pelo menos umas 3 semanas em Dourados, para jovens e obreiros, irmãos de todas as igrejas, para passarem aquelas semanas em estudos. Professor Lins bondosamente ofereceu o prédio do seu ginásio para hospedar os alunos e para as aulas. Ouça agora Consegui Presente Diário, 3 o devocional de todos os que buscam a Deus. Dando uma semana
para 26 ensinar de julho. todas as O matérias. título de hoje é Também Herança. consegui um Leitura jovem bíblica. professor de música Lucas capítulo sacra 12, para do ensinar versículo a 13 música. ao 15. E a missão Versículo-chave. da A herança evangelização que se de obtém com crianças ganância, do no São princípio, Paulo, no final, enviou não duas será professoras abençoada. para Provérbios, uma semana capítulo dar 20, aulas versículo a 21. respeito de trabalhos. Você conhece com a história de alguma crianças. família que Eu entrou em viajava disputas para por as herança? igrejas que É quase uma ofertaram pergunta retórica, em que se doações pressupõe de que a sacos de resposta seja arroz, sim. feijão, Do contrário, sinta-se mandioca, privilegiado. caixas É muito de comum bananas haver e desavenças frutas entre e irmãos outras em coisas torno dos bens para deixados a pelos pais. alimentação Talvez você dos até esteja alunos envolvido em algo e assim, as ou irmãs estará da um dia. igreja Vários motivos prepararam podem as levar a isso, refeições. mas da minha O parte, o primeiro que mais vi foi até tão hoje é que, em abençoado geral, que uma herança continuamos tomada antes cada da hora dia não traz bons estes resultados. institutos Ou, como do diz o verão versículo, no lá fim não será em abençoada. Dourados. Por quê? Porque filhos que A vivem igreja, esperando para colocar primeira as mãos igreja nas de Dourados, posses de seus pais, era uma geralmente igreja se maravilhosa, esquecem de abençoada olhar para por frente. Deus. Permitem E os que irmãos me ganância deram e amplas preguiça dominem seu oportunidades pensamento de servir. e modo de agir. Criei Desconsideram coral que Deus criou o trabalho que e deu Ele era mesmo tão bom um exemplo de que foi serviço convidado dedicado. para Trabalhou cantar 6 em muitas dias e igrejas descansou no e 7º. O reuniões Senhor nos criou da à sua imagem e semelhança. até E assim da o trabalho convenção. esforçado Eu também é uma mesma forma de não tenho glorificá-lo. voz Como para Deus, cantar, temos mas criatividade. conheço Podemos a música usar e desenvolver e com o meu habilidades e pequeno ter uma vida órgão, produtiva que eu gere ensinava valor as para 4 outros. vozes. Isso nos dará recursos E para viver os bem coristas e ainda ajudar o próximo. tiveram Se tanto então também talento recebermos uma herança, para a esta música virá que como um logo bônus o coral e será bênção para nós. ficou bem O Novo Testamento reconhecido. conta a E parábola eu do filho pródigo. dirigia Está em aquele Lucas, coral capítulo com 15. muita O objetivo da coragem história é outro, e mas traz o exemplo amor. clássico de alguém que quer sua herança A igreja antecipada. também É claro que não fundou uma podemos escola primária. generalizar. 3 Afinal, há pessoas que moças, recebem sua herança membros da antes da igreja, hora e eram conseguem as usá-la de professoras. forma sábia. Eu não Da mesma lecionava, forma, a gente mas que fiz herda o os que bens pude deixados por para seus pais na hora ajudar. certa, E ainda eles assim me deram não sabe uma aproveitá-los grande para o bem. honra Por em isso, chamá-la muito melhor de é Escola concentrar-se em Batista viver para a Ana glória de Wallerman, Deus em todas as áreas da vida, sob aguardando os o meus tempo certo de tudo, inclusive para Em todos a os herança. lugares onde trabalhei, A maior jovens herança do ser sentiram humano é chamada a vida para eterna, serem prometida pastores a quem ou segue Jesus obreiras, Cristo. professoras Você ouviu e Presente trabalhar Diário, o devocional na de seara todos do os que Senhor. buscam a Deus. E eu Acesse chamava transmundial.org.br. meus filhos e minhas filhas. Adquira já o E seu devocional queria de todos os ajudá-las dias. a Acesse conseguir loja.transmundial.org.br. E tudo que precisavam para fazerem a obra de Deus. Eram de famílias pobres, quase todos, e não havia naquela época muitas instituições próprias em Mato Grosso, de modo que tinha que enviar para fora. E quando cheguei, comecei a trabalhar em Dourados, eu tinha já a responsabilidade naquele ano de sustentar e ajudar um casal no seminário em Recife, 3 jovens no Instituto Bíblico em Curitiba, Paraná, uma moça em Goiás estudando para ser enfermeira. Em Cuiabá, outra moça na escola normal, preparando para ser professora. E também tinha 4 jovens no Instituto Teológico, em Campo Grande. Eu não tinha verba especial garantida para custear as despesas de todos estes jovens, mas glória a Deus. Eu orava
E Deus mandou. E nunca me faltou o que precisava para ajudar estes jovens. O trabalho em Ivinhema estava crescendo tanto que resolvi ir passar uns meses ali. Um jovem pastor para Jala Jordão, que era filho na fé do missionário Guilherme Hankins e sustentado por ele, estava dirigindo a igreja. Eu pude alugar uma casinha de tábua, muito humilde. Levei somente as coisas necessárias para minha vida, da minha casa em Dourados. E fiquei morando lá por algum tempo. Na gleba chamada Ubiratã, conseguimos construir uma casa de cultos. E entre os muitos irmãos e irmãs dedicados, era um jovem casal com um filhinho, morando, eu creio, na casa do pai do moço. Eram Mário Antônio da Silva e Vera. Vi logo que Deus estava chamando esse jovem para servi-lo e assim, quando o Instituto foi criado em Dourados, chamei Mário para vir a Dourados, estudar no Instituto durante o dia e fazer o curso ginasial às noites e me ajudar a abrir um trabalho num bairro que hoje é a segunda igreja de Dourados. Falarei sobre isto um pouco em outra fita, mas quando eles estavam esperando o quarto nenê, eles me deram a grande honra de chamar o menino, ou aliás, dar o nome para a criança, porque não sabiam se era menina ou menino. Mas eu, no meu coração, desejava tanto que fosse um menino e sentia tanto que ia ser, que nem me preocupei muito com a escolha de nomes de meninas, mas orando e pensando no nome de um menino, me lembrei dos meus dois jovens prediletos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento da Bíblia. Paulo, o grande missionário, e José, aquele jovem que ficou fiel a Deus e foi realmente um grande homem para salvar a sua nação. Então eu escolhi o nome de Paulo José. E quando chegou o dia do nenê nascer, foi realmente um menino. E eu ofereci o nome, Paulo José da Silva. Este Paulo José mais tarde se formou no Seminário Teológico Batista Ana Wallerman, em Dourados. E hoje ele é pastor de uma igreja batista na cidade de Nabiraí. Chamo Paulo José de Netinho e oro muito que Deus possa abençoar não somente a vida dele, o pastorado, mas de todos aqueles que eu chamo de meus filhos e filhas, e agora de netos e netinhas. Deus tem me abençoado grandemente. Uma outra coisa que Deus me permitiu fazer para ajudar os obreiros
era para a irmã Esther Ergas, aquela heroína que veio como moça do Rio de Janeiro para trabalhar junto comigo e para o povo de Mato Grosso, servindo como uma missionária para Jesus. Ela nunca recebeu salários bons e assim nem tinha uma coisa segura para o seu sustento quando chegava a idade de se aposentar. Um irmão da minha igreja em Pine Bluff, Arkansas, havia me enviado $4,000, uma oferta grande naquela época, para eu usar na obra. Eu, pessoalmente, tinha uma poupança pequena de $3,000 nos Estados Unidos. E assim eu propus a Esther se ela pudesse construir uma casa em seu nome, que eu poderia pagar o aluguel que a Junta de Missões Nacionais da minha terra me dava mensalmente, e que ela podia me restituir os $7,000 sem juros. Ela levou algum tempo, mas me pagou cada dólar. Nós morávamos naquela casa boa. E hoje, agora que ela está aposentada, ela recebe uma importância do aluguel daquela casa mensalmente, que dá para ela se manter melhor. E como isto me alegra, e eu sou muito grata a Deus pela maneira maravilhosa que Ele tem cuidado da Dona Esther e de mim. Deus fez muitos milagres naqueles dias que não somente provaram sua presença conosco, seu amor, seu poder, mas que também serviram para trazer muitas pessoas a Jesus, aceitando-o como Salvador e Senhor. Eu estava fazendo uns cultos numa chácara de crentes, longe de uma cidade. E nesta noite estávamos assentados na varanda, esperando a chegada da filha, que era crente, com seu nenezinho e o seu esposo, que não era crente. Quando o carrete chegou perto, o cavalo tropeceu e a carrete caiu de lado, e o casal e o nenê caíram no chão. Só o nenezinho foi ferido, muito ferido na cabeça, inchando e sangrando. Levamos para a casa, para a cama. Não havia médico na região, nem uma clínica, ninguém para chamar. Assim disse: vamos pedir ao médico dos médicos, Jesus, o Rei. Orei, chamando a Ele, clamando que salvasse a vida daquela preciosa criancinha. E à noite não dormias, orando, esperando. E na manhã, a cabeça daquela criancinha, nenezinho, era normal, como se nada tivesse acontecido. E por causa desta experiência, aquele jovem esposo, o pai do bebê, chorou
pediu perdão dos seus pecados e aceitou a Jesus. E a criança cresceu normalmente, nunca teve nenhuma consequência daquele experimento. Que Deus tenha toda a glória. Eu gosto de ler o Salmo 126 nestas ocasiões. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E depois o versículo 6. Também vem do meu coração esta palavra para vocês. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E assim é o meu testemunho. A vida não era tão fácil em Mato Grosso, naquela época, mas nunca achei pesada, nunca me senti sozinha. Aliás, nunca era sozinha. Uma vez, quando andava a cavalo lá em Namambai, parei num lugar onde havia uma lojinha. Entrei para comprar alguma coisa e o homem naturalmente viu que eu não era brasileira e meu sotaque era muito grande. Então falei quem sou eu e por que estava lá. E ele disse, e o que o seu esposo faz? Eu disse, eu não tenho esposo. Então o que o seu pai faz aqui? Eu disse, eu não tenho pai. Ele está no céu. Ele olhou para mim e disse, você está aqui sozinha? E eu olhei para ele com um sorriso. E eu disse, não, senhor, eu não estou nunca sozinha, porque Jesus me disse para ir e levar as boas notícias de salvação. E ele prometeu que ele estaria comigo, de modo que não estou sozinha. Então aquele homem estendeu a mão para mim e me deu umas balinhas, docinhos, como se eu estivesse como uma criancinha e ele queria me agradar e encorajar. E assim, este é o meu testemunho, que eu tive uma vida maravilhosa, alegre e frutífera. E sou grata a Deus que o plano dele me incluiu e que ele me enviou para aquela região, o estado de Mato Grosso, norte e sul, que era no meu tempo. E passei os anos lá, de 1947, até me aposentei e vim para a minha terra, em 1980. E que toda a glória e todo louvor sejam para Jesus, meu Salvador, meu amado. Aleluia. Irmão Sérgio, eu peço ao irmão para perdoar os erros de português e corrigir. Espero que seja de modo que o irmão possa utilizar de algumas destas relações que eu estou relatando. E eu vou continuar a enviar mais tarde mais umas fitas, orando que Deus possa ajudar ao irmão na preparação do seu tese ou dissertação, e que estas fitas e as fotografias que eu vou enviar possam ser de alguma maneira úteis para o engrandecimento da obra de Jesus e do seminário que tem no meu nome, pois nunca cesso
de me sentir tão honrada, tão pequena, tão humilde, para ter tamanho honra, mas que tudo seja para a honra de Deus, do seu Filho Jesus e do precioso Espírito Santo que habita em mim.